tranquilo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula maravilhinda aqui com o Titio Kamenishi, em que a química é tão fácil quanto passar um café e tão certeira como uma reação. E para hoje, galera, um vídeo um pouco diferente, um pouco não normal do que a gente está vendo aqui no nosso canal, né? No dia de hoje a gente vai trabalhar a última prova do exato ali, prova da Universidade Federal do Tocantins, tá bom? O exato é o processo seletivo para você entrar na UFT, né? Então eles estão com essa cara, eles estão com essa característica, né? Então estão trazendo bastante questões estilo Enem, questões mais interpretativas. E aqui eu quero mostrar para vocês como que vocês vão lidar com essas questões, como que vocês vão trabalhar com essa prova. Perfeito? Então, antes de mais nada, não deixem de curtir o nosso vídeo, deixem o seu like, tá bom? Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e compartilhem com seus amigos para que o nosso vídeo atinja muito mais gente aí, né? Então, sem mais delongas, bora pra lá, né? Aqui é a cara da nossa prova. Então, nossa prova ela vem dessa maneira, né? Ela é entregue assim para vocês, né? E aí eu já separei, eu deixei separada a parte de química aqui pra gente. O que a gente iria ver, né? Então, olha só a questão. Em muitas comunidades quilombolas, a produção artesanal de sabão a partir do reaproveitamento de óleo de cozinha usado representa uma prática importante de preservação ambiental e valorização dos saberes tradicionais. Esse processo envolve uma reação química fundamental chamada de saponificação, na qual os glicerídeos de óleo reagem com uma base forte, como o hidróxido de sódio, originando o sabão e glicerol. Beleza, então ele me dá aqui a reação. Notem um detalhe que essa reação ele me traz aqui essa ideia, esse indicativo de calor, tá? Esse indicativo de calor, ele fala o quê? Que essa reação necessita de calor para ela acontecer, tá? Do jeito que ele tá te mostrando aqui, tá bom? Então, este daqui te indicaria o quê? Que ela é uma reação do tipo endotérmica. Aí, olha só, do ponto de vista da termodinâmica química, a saponificação é uma reação que... Galera, essa questão ela trouxe algumas controvérsias, né? Porque no gráfico, ou seja, na imagem, né, na parte da imagem que ele trouxe uma reação endotérmica. Só que nos nossos estudos, a gente sabe que a reação de saponificação ela é exotérmica. Portanto, a gente ficou muito intrigado em relação ao que? A alternativa letra A e a alternativa letra D, tá bom? Então, olha só, alternativa letra A, a gente vai partir do conhecimento geral, né? Então, o conhecimento de causa. E a letra D, a gente vai partir do quê? Da reação que eles nos mostram, tá? Então, é uma questão que veio passível de anular, veio passível de mudar o gabarito, tá? Então, nós temos aí essas duas alternativas. Lembrando que libera calor, quando nós estamos falando o quê? Com conhecimento geral. Você já entende que a saponificação é uma reação exotérmica. E absorve calor por conta do quê, pessoal? Por conta da reação como ele mostra para nós, beleza? Então, continuando, olha só. A COP30 a ser realizada em Belém, né? 2025, traz como um dos seus principais temas a redução de emissões industriais de dióxido de carbono, considerando um dos causadores do efeito estufa. Beleza. Para a redução de emissões, uma tecnologia discutida é o CCS, né? Captura e armazenamento de carbono, que consiste em sequestro químico de CO2, olha só, em sequestro químico de CO2 e sua fixação em compostos mais estáveis. Então eu vou ter um sequestro químico desse CO2 e vou fixá-lo de maneira o quê? Mais estável, né? No caso aqui ele me dá a ideia dos carbonatos. Um exemplo dessa reação é a precipitação. Então, ó, CO2 com hidróxido de cálcio formando quem? O carbonato de cálcio mais água. Carbonato de cálcio vulgarmente conhecido como calcário, tá? Esse processo transforma gás carbônico em carbonato de cálcio, reduzindo a quantidade de CO2 livre na atmosfera. Então, beleza, então. Nesse contexto, o sequestro químico de CO2 pode envolver o quê, pessoal? Conversão do CO2 em carbonato de cálcio sólido,
fixando carbono? Beleza, essa alternativa ficou muito boa. Reação do CO2 com combustíveis fósseis aumentando a emissão? Não, a gente quer reduzir, por que eu vou aumentar a emissão, né? Utilização do CO2 como reagente em reação de combustão? Não, nós não temos uma reação de combustão. Lembrando que a combustão é o quê? Combustível mais gás oxigênio, se ela for completa, é o quê? CO2 mais água. E esse combustível é um combustível o quê? Orgânico. D. Redução do CO2 a CO apenas com luz solar. Em nenhum momento ele me traz o quê? A ideia do CO. E além disso, o monóxido de carbono também é tóxico, né? Então, e ele ainda fala sem envolvimento químico. Nada a ver. Decomposição do CO2 em carbono e oxigênio. A gente não decompôs o CO2 em carbono e oxigênio. A gente formou o quê? Um composto mais estável. Então percebam que essa questão, se a gente entende um pouco, se a gente entende a questão, se a gente entende a reação, ela é uma questão que se torna o quê? Mais simples, bem mais fácil. Beleza? Então bora lá. Questão de número 23. Os carros híbridos utilizam duas tecnologias, né, para desenvolver suas velocidades. Um motor a combustão e um outro elétrico. No Brasil, um diferencial é o uso de etanol como combustível, já que ele é considerado uma fonte de energia renovável, cuja produção de dióxido de carbono é menor em quantidade, por mol de substância que nos combustíveis fósseis. Olha só o que ele fala. O etanol produz menos CO2 do que os combustíveis fósseis, tá? Suponha que um carro híbrido utiliza etanol no motor a combustão. Esse carro contribuirá para a redução de emissões de dióxido de carbono, pois, olha só, esse daqui é o comando para a gente, ó. Esse daqui é o comando da questão. Notem, é muito parecido com questões do Enem. Ele me traz um texto, ele me contextualiza a questão e aí então ele vem com o comando, tá bom? O uso de etanol elimina totalmente? Não, não elimina totalmente, tá? Então a gente tem aqui, ó, em menor quantidade. A gente não tem a eliminação total. A energia elétrica armazenada pelas baterias aumenta a produção da matriz elétrica nacional? Não, porque a gente não está mexendo na matriz elétrica. A gente está mexendo somente ali nos carros, né? O sistema híbrido otimiza o consumo, reduzindo a queima de combustível e aproveitando o etanol? Pode ser. Essa daqui ganhou meu coração, tá? As baterias liberam mais CO2 do que a combustão da gasolina? Não, também não tem nada a ver, tá? A produção de etanol ocorre sem gasto energético? Também não tem nada a ver. Então, portanto, temos aí letra C. C de sucesso total. Olha só que coisa linda. Então vamos lá. Questão de número 24. Uma coisa que vocês podem ter certeza é que sempre cai questão envolvendo estequiometria. Professor, como é que você sabe que é estequiometria? Olha só, os indicativos. Ele me deu massa, ele me deu valores aqui em porcentagem. Então tudo isso é indicativo de quê? É indicativo de que a gente tem uma questão de estequiometria. Então vamos lá. O cloreto de alumínio é um composto largamente empregado como catalisador em processos de grande importância para a indústria, como as reações de Friedel-Crafts, que possibilitam a produção de detergentes, corantes e fármacos. Em um ensaio laboratorial para simular o processo industrial, 27 gramas de alumínio metálico, ó, reagem com excesso de cloro gasoso. Galera, tomem cuidado porque esse reage com excesso de cloro gasoso é para fazer você errar. Isso daqui é uma indução de erro, né? É um distrator. Ele vai te distrair do que realmente ele precisa. Porque se ele está reagindo com alguém em excesso, não vai me importar. Então, de acordo com a equação da reação. Então, ele me dá a equação. Perceba uma coisa, a equação está o quê? Balanceada, né? Então, vamos lá. Após a purificação do produto, foram obtidos 80 gramas de AlCl3. Dado a massa de AlCl3 é igual a 133,5, o rendimento percentual dessa massa é de... Então, perfeito. A gente vai usar quem, pessoal? O alumínio, que ele está falando em massa, e o AlCl3, que ele também está me falando em massa. Então, nós temos 2 mols de alumínio para 2 mols de AlCl3. Perfeito. O que nós vamos fazer? Converter em massa. Galera, eu preciso que vocês tenham esse estralar na cabeça de vocês.
Toda vez que eu tenho mol e preciso passar para massa, eu tenho que pensar na massa molar. E massa molar é onde? É aquela que está na tabela periódica. E aqui ele me deu a massa molar. Então, ó, 2 vezes 27 gramas está para 2 vezes 133,5 gramas. E aí ele quer saber o quê? Quando se usa 27 gramas. Olha só que coisa linda. 27 gramas está para X. O que nós faz aqui? Xuxa neles. Já sei que você aí, espertinho na matemática, já captou. Mas calma, vamos lá. X é igual a quanto? 27 vezes 2 vezes 133,5 dividido por quem? Por 2 vezes 27. Galera, tem alguém disponível para a gente poder passar a vara? Tem, a gente passa a vara no 27, a gente passa a vara no 2. Portanto, o nosso X é o quê? 133,5 gramas. Achamos o que ele quer? Não, porque ele quer o quê? O rendimento. Então, esse 133,5 corresponde a 100%, né? Os 80 gramas que nós temos, que nós achamos, corresponde, então, a X%. Então, vamos fazer aí de maneira bem tranquila, bem de boa, bem rápida aí nossa questão? O que nós temos? X vai ser igual a 80 vezes 100 dividido por 133,5. Vou pegar aqui, vou fazer de cabeça rapidão para a gente poder resolver aqui, ó. 80 vezes 100, nós temos aí 8.000 dividido por 133,5. Isso daqui vai dar 59,9%. Aproximadamente o quê? 60%, tá bom? Perceba uma coisa, a matemática da UFT, a matemática que a UFT traz pra gente, não é uma matemática tão pesada, não é uma matemática tão complicada, tá? Então eles estão tentando te avaliar se você sabe o que? Química, tá bom, galera? Não é uma questão que envolva uma matemática extremamente complicada, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para nossa próxima questão, ó. Reação de adição à ligação π em insaturações são comumente utilizados na indústria para a produção de margarina a partir de óleo vegetal, como representado no gráfico. Galera, representou o gráfico trabalha com energia. Então nós temos o quê? Ó, se a seta está diminuindo, está descendo, o ΔH é o quê? Menor que zero. Portanto, nós temos uma reação do tipo exotérmica, tá bom? Esta barriguinha aqui, ela corresponde ao quê? A energia de ativação. Perfeito. Então, bora lá. Ó, para o processo reacional representado, é correto afirmar que trata-se de uma hidratação. Galera, ó, ele está adicionando o quê? Ele está adicionando na ligação π. Então, ele está quebrando a ligação π. Hidratação é uma quebra de ligação π? É uma quebra de ligação π, tá, pessoal? Tomem cuidado. Hidrogenação também é uma quebra de ligação π, tá? Trata-se de um processo endotérmico? Não, a gente acabou de ver que ele é exo. Houve um aumento do número de ligações π? Não, porque a gente está fazendo o quê? A quebra das ligações π. O processo reacional não envolve energia de ativação? Também não. Agora, como que a gente vai determinar qual que é a nossa resposta? Aqui a gente vai basear naquilo que a gente conhece, já nos nossos conhecimentos prévios de reação de produção de margarina, tá, pessoal? A produção de margarina é uma reação de Sabatier-Senderis, né? Que é uma hidrogenação catalítica. Então, letra B, tá? Percebam que aqui ele trouxe uma questão sobre reações orgânicas e pede para a gente classificar uma reação que é conhecida. Perfeito. Então vamos lá, questão de número 26. A lei número 14.993 de 2024, né, de 8 de outubro, estabelece uma faixa de mistura de 22 a 37% de etanol anidro a gasolina. Todos os postos devem obedecer à lei, fornecer ao cliente, deixa eu só anotar essa mistura aqui, fornecer ao cliente o teste proveta quando solicitado. O teste trata-se de coletar 50 ml de quê? De uma amostra de mistura etanol gasolina em proveta de 100 ml. E essa amostra deve adicionar 50 ml de água salinizada, seguindo-se de agitação e repouso. No processo analítico, observa-se o resultado de valores
volumétricos conforme mostrados na figura. Então, inicialmente, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos os 50 ml da amostra e os 50 ml da solução salina. Quando nós misturamos, essa solução salina vai reagir com quem? Ou melhor, ele vai pegar o álcool da mistura. Então perceba, aqui sai de 50 ml para um pouco menos de 50 ml. Então essa fração aqui é o que nós temos só de gasolina, tá bom? Então ele fala assim, ó, ao analisar o procedimento experimental, o teste da proveta, é correto afirmar que a solução salina reagiu com o etanol? Não vou gostar muito não, mas vamos deixar ela aqui segura, né? A gasolina é miscível em solução salina? Não, né? Não havia etanol na gasolina? Mentira. Há sim o etanol na gasolina. Seria esse pedacinho aqui, tá? A proporção de etanol está acima de 50%? Não, porque se fosse acima de 50%, ele teria que dar onde? Aqui no 75% para mais. A eficiência se deve à interação intermolecular entre as substâncias? Pessoal, seria o melhor caso, porque a gente não tem uma reação propriamente dita da água com etanol, e sim uma relação que intermolecular, em que a água se liga com o etanol através de ligação de hidrogênio. Portanto, resposta certa, letra I, né? Então vamos lá, para a nossa última questão aqui, questão de número 27. Moléculas orgânicas podem ser representadas por fórmulas moleculares. No entanto, a representação estrutural dessas moléculas podem levar à formação de isômeros, seja planos, espaciais ou óticos. Para a fórmula C5H10O, pode-se construir as seguintes moléculas isoméricas, né? Temos aí as moléculas. Qual dos dois isômeros apresenta a isomeria espacial cis e trans? Isomeria espacial cis e trans, a gente vai buscar as ligações duplas entre carbonos, no caso aqui e aqui, tá? Pessoal, pode haver ligação cis e trans aqui? Pode haver, mas lembrem-se, eu preciso dos ligantes diferentes. Então observem, aqui tem dois ligantes iguais, dois ligantes iguais, dois ligantes iguais, dois ligantes iguais, dois ligantes iguais. Então não entra. 2 igual, 2 igual, 2 igual, 2 igual. Também não entra. Então eu só tenho esse daqui que tem dois diferentes. Então o nosso único caso que a gente vai ter essa isomeria do tipo cis e trans seria 1 e 4. Então, portanto, ficaríamos com a alternativa letra A, galera. Letra A de vamos vencer, né? Então, galera, essa daqui foi a nossa resolução da prova do Exato 2026/1, ou seja, aplicado no segundo semestre de 2025, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Não deixem de curtir os nossos vídeos, não deixem de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos para a gente atingir o máximo possível de estudantes neste Brasil afora, tá bom? Beijos em vossos corações, até mais, valeu, tchau, tchau!